episódio desta semana do É Comunicar que nos entendemos, conversamos com a psicóloga clínica Bárbara Ramos Dias sobre um dos maiores desafios das empresas hoje, como comunicar e reter o talento das novas gerações no trabalho. É isso mesmo, a geração Z não é apenas tecnologia, é uma geração com expectativas claras sobre carreira, bem-estar, o impacto do trabalho e reconhecimento. E quando não se sente ouvida, simplesmente sai. E com base em mais de 25 anos de experiência, estudos recentes e trabalho direto com empresas, a Bárbara vai partilhar connosco ações concretas para reduzir a rotatividade e melhorar a relação entre gerações, e a resposta está precisamente na comunicação. Vamos perceber como e porquê. Olá, Viva, seja bem-vinda e bem-vindo ao É Comunicar que nos entendemos. Eu sou a Marta Araújo e este é o meu podcast, um podcast de comunicação e de relações públicas, onde falamos sobre jornalismo, influenciadores digitais, eventos e da gestão de crise para a reputação e notoriedade de pessoas, marcas e empresas. Vamos a isso? Psicóloga clínica com mais de 25 anos de experiência, Bárbara Ramos Dias especializou-se no trabalho com adolescentes e jovens adultos e nos últimos anos tem lidado diretamente com empregadores para adaptar práticas de retenção à geração Z. Publicou 3 livros, desenvolveu vários projetos de formação em empresas e organizações. Bárbara, muito obrigada pela tua presença, bem-vinda. Olá, obrigada eu por estar aqui. Para quem não está familiarizado com este termo, quem é afinal a geração Z? Então, a geração Z são os nascidos a partir de 1997 até agora, 2012. E estão no mercado de trabalho, aqueles jovens adultos entre os 21, não é, até os 28 anos, são aqueles que estão até aos 28 anos. E, de alguma forma, quais é que são os erros mais comuns ou mais frequentes, erros, entre aspas, obviamente, eventualmente, de comunicação que as equipas e as entidades patronais ou as chefias têm com esta geração? A tradução na comunicação, ou seja, as percepções são diferentes, as aprendizagens são diferentes e queremos coisas diferentes. Por exemplo, os millennium, que é a geração entre 1980 e 97, valorizam muito mais o reconhecimento, o feedback, o subir na carreira. A geração Z, o que valoriza é a autonomia, é a responsabilidade, é tudo o que é emocional. Eles até dizem muitas vezes que preferem o ordenado emocional do que o ordenado financeiro, o aumento do ordenado. E isto porquê? Porque eles o que valorizam é o propósito, é o sentimento de missão, é o estarem associados a algo, é o sentimento de pertença. E é muito aqui que nós temos que aprender a falar uns com os outros. Que enquanto eles sentem que querem crescer com missão, com objetivo, nós queremos ser reconhecidos por aquilo que vamos crescendo em degraus. E de alguma forma, e conhecendo tu também o tecido empresarial português, que sabemos que é maioritariamente composto por pequenas e médias empresas, eu diria aqui também com alguma liderança de proximidade, não é? Já não tão hierárquica, não é? Mas mais horizontal, ou pelo menos paulatinamente tende-se a que isso aconteça, mas ainda não estamos lá, ou seja, tu achas que as lideranças ainda não estão a perceber bem a geração Z? Não, não. Porque o que eles só querem ser ouvidos. E nós falamos, 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 falamos. Ou seja, e isto acontece tanto nas famílias como nas empresas, que é a nossa geração é muito mais dos grandes sermões, do explicar, do falar, e eles, a partir de certa altura, eles são muito mais práticos. Portanto, a partir de certa altura, eles bloqueiam. Quanto mais nós falamos, menos eles ouvem. Eles querem ser escutados e nós queremos falar. Então temos que aprender aqui, nós, a geração milénio, aprender a conseguir falar com eles de forma direta, clara, concisa, e eles conseguirem perceber nas nossas palavras também o sentido de missão. Porque se nós os reconhecermos, se nós os ouvirmos,
Se nós os fizermos pertencer à nossa equipa, eles nunca mais saem. Agora, Certo. se eles não se sentem pertencentes, então aí vão estando a rodar e a tentar novas oportunidades de trabalho até se sentirem pertencentes. Achas que nos consegues dar, assim, um exemplo, prático e simples, por exemplo, uma frase de feedback que não funciona, ou um estilo de, digamos, de uma frase de feedback que não funciona e uma que funciona? Tens aqui, assim, algum exemplo mais Sim, concreto? sim, Uma coisa simples que possas partilhar connosco? sim, eu atendo imenso em consultório, portanto, para mim é fácil, que é, ó Bárbara, de que vale a pena estarem-me a aumentar o ordenado se depois não reconhecem o meu trabalho? O que é, porque é que eu preciso de ficar a trabalhar até às 8 da noite se eu posso sair às 3 e ter feito muito mais do que o meu colega? Ahm, Porque é que nós temos que ter todos o mesmo ponto de vista e não podemos discutir e dar a nossa opinião? Se me derem mais autonomia, e isto também acontece em casa, se me derem mais autonomia, eu então aí vou crescer com responsabilidade, porque senão eu não sei o que é que posso fazer e o que é que não posso fazer. E são exemplos bons porque realmente ajudam-nos a perceber, pronto, na prática, quais são as dores, entre aspas, não é? Quais são ali os As dores é muito não serem reconhecidos, serem tratados como os miúdos. sim, sim. E uma curiosidade que tenho que é, em termos de ritmo, ok, Uhum. ritmo de trabalho e de canais de comunicação, ah, reuniões, mensagens, feedback, enfim, o que é que tu sentes que para eles resultará melhor? Nós temos os e-mails, temos as reuniões, temos, enfim, temos os WhatsApps, temos aqui uma série de o O que é que emocional, o emocional que é aquilo que eles não estão tão habituados. mas como é que isso se faz Então, num ambiente de podes, trabalho? no ambiente de trabalho, por exemplo, teres uma reunião mensal ou semanal ou quinzenal, como a empresa assim o pretender, dando reforços positivos de cada um. Ou seja, imagina, olha, gostei muito do teu trabalho neste aspecto, naquele e no outro. De ti, João, gostei porque conseguiste concretizar muito bem. Tu és super criativo, estamos no bom caminho. Tu, com a tua perfeição, fazes a empresa crescer. Obrigada por isso. Então, dando uma palmadinha nas costas, estando presente, não tanto por e-mail, porque isso é o que eles vivem diariamente, mas na diferença do afeto. Ok, isso é uma perspectiva realmente muito interessante, ou seja, não há mal nenhum nos e-mails de trabalho, na Claro que sistematização não. óbvia que tem que existir, mas de quando em vez haver um contacto mais de proximidade e até pessoal, de Pessoal, acordo com o que sim, estás a e de dizer. reconhecimento principalmente. E por Uhum. isso é que eu trabalho muito com o enneagrama nas empresas, porque é o estudo da personalidade. Então Porque no imagina, fundo nós não temos todos, nós indivíduos, não é? Não temos toda a mesma necessidade e dentro da geração Z há especificidades. sim, dentro da Z, da X, da De Y, todos todas, nós exato, temos sim. as especificidades. Depende muito da nossa motivação e dos nossos medos. Então imagina, como te estava a dizer, o Enneagrama estuda 9 tipos de personalidade, que vai desde o perfeccionista, o prestativo, o competitivo, o romântico, o observador, o precavido, o entusiasta, o confrontador e o harmonioso. Por exemplo, imagina, um entusiasta, a motivação é prazer. Então, não vale de nada tu fazeres um aumento de ordenado se não lhe deres uma atividade de prazer. Ele é motivado pelo prazer. Enquanto que, por exemplo, um tipo 1, que é o perfeccionista, é motivado pela perfeição, pela organização. Então, aí tu tens que dar um incentivo completamente diferente. Um competitivo, por exemplo, tem que ter algo na sua motivação que o faça sentir reconhecido. Então, se nós conseguirmos identificar o tipo de personalidade, os medos, as motivações, nós vamos acabar por lidar com eles de forma completamente diferente. E isto é tanto em casa, não é? Nas famílias, como nas empresas, porque aquilo que eu costumo dizer é que as empresas são grandes famílias.
acaba por ser a mesma coisa, não é? E estamos todos, eu diria, num processo também de aprendizagem, não é? A Uns com os lidarmos outros. uns com os outros nestas diferenças geracionais que, de facto, como tu estás a explicar e bem, estão-se a refletir muito no mercado de trabalho, porque na verdade, e voltando aqui à especificidade das empresas e do tipo de empresas que temos e a forma como o mercado e a lei laboral existe, hum, traz-nos aqui uma série de desafios dentro de portas, não é, nas próprias empresas, sobre como é que se flexibiliza, todas estas expectativas, não é? Eu também te pergunto, tu que estás, do lado também das empresas, no sentido em que fazes esse Uhum. trabalho, o que é que tu Com líderes, sentes sim. para lá do que referiste há pouco, por exemplo, das reuniões presenciais, do dar, um feedback personalizado, do saber. Os Uhum. espaços de saúde, eles valorizam muito, o desenvolvimento pessoal. Então imagina haver, por exemplo, uma vez por mês, um espaço de saúde ou de saúde mental, eles vão valorizar com certeza. Haver, que cada vez mais existe, ginásios, para eles poderem também trabalhar, toda o gerir de emoções no ginásio. Ahm, Espaços de atividades comuns onde eles também partilham as suas aprendizagens, os seus pensamentos, as suas dores, ver esses espaços comuns. Ahm, e objetivos claros. Acho que é muito importante os objetivos claros. Eles perceberem bem qual é a sua missão, qual é o seu propósito naquele projeto, cada um deles. Uma um dos aspectos que é referido, e eu já te vi falar disso, tem que ver com a questão da baixa tolerância a ambientes tóxicos, Aham. não é? Que a geração Z tem. Eu gostava, se puderes, que nos expliques o que é para esta geração em concreto, ok? Cultura tóxica numa equipa. Eu digo isto porque também pode haver aqui percepções diferentes, não é? Portanto, para esta Exatamente. geração, daquilo que tu sentes, o que é que para eles é tóxico? O drama, os mimimis, o discutir sem motivo, mais uma vez os grandes sermões, hum, o não ser suficientemente claro e em verdade, a autenticidade, tudo isso eles consideram ambientes tóxicos e fogem a certos pés. E, mais uma vez, tanto em casa como nas empresas. Eles não toleram, eles sabem lidar com a frustração. Muitas vezes nós dizemos, porque esta geração não sabe lidar com a frustração. Sabe? Eles não sabem a lidar com a frustração sem sentido. Ou seja, se tu não lhes explicares o porquê do não. Isso é Ou, curioso falares nisso, porque era a pergunta que eu tinha aqui também para te colocar, que é exatamente isso. Há um pouco o mito ou a ideia, enfim, exato. instalada de que eles têm ali alguma baixa resistência à frustração, mas tu não concordas então com isso, Não, não é? Eles não não. têm. Nós Uhum. também tínhamos, não é? Portanto, não existe nenhuma, geração que seja perfeita e que não tenha erros, nós também tínhamos os nossos, não é? Então, é importante nós percebermos, compreendermos-nos, como eu disse no início, uns Uhum. aos outros, para também aprendermos uns com os outros, não é? Não, e porquê que de alguma forma nós interpretamos que eles têm uma baixa resistência à frustração. É quase aqui um desafio de comunicação, e nós estamos a interpretar, que eles são pouco resistentes à frustração, tu garantes-nos que não, há aqui uma miopia, não é? Se calhar É. de parte a parte. Ajuda-nos aqui um bocadinho a descodificar. Porque é que nós temos esta ideia, e porque é que tu sentes que na realidade não é isso que existe? Porque para nós, a resistência à frustração, e foi assim que nós aprendemos, imagina, os nossos pais diziam-nos que não e nós calávamos-nos em sentido, ficávamos amuados ou não, e depois íamos fazer um disparate qualquer às escondidas. Eles não, eles confrontam. Não porquê? Não é não porque não. Isso não faz sentido. Não porque não, não faz sentido. Eles precisam de perceber o porquê das coisas. E se eles perceberem o porquê das coisas, então eles vão aceitar esse não. Então, nós temos diferentes maneiras de ver a percepção. Temos que aprender a comunicar com a mesma linguagem emocional, se calhar, Uhum. para nos conseguirmos compreender melhor uns aos outros. Porque imagina, por exemplo,
um líder à antiga, se calhar não da geração milénio, mas da geração X, mais antiga, não é? Aham. Ah, Portanto, que lidera com gritos, que lidera com agressividade, com aquela força, não é? Do tipo 8, por exemplo, que é o confrontador, e que apanha uma geração Z, que é toda muito mais pelo sentir, pelo perceber, pelo integrar. Há aqui um grande choque. A geração X vai achar que aquelas pessoas não estão a respeitar se não fizerem exatamente aquilo que eles querem. E, portanto, aí eles não aceitam a frustração. Mas se nós dissermos, olha, não podes fazer isto, porque aquilo, porque faz sentido, não sei o quê, eles aí fazem. Então aí é a diferença. De algum modo, hum, e sem cair em paternalismos, não é? Porque de alguma forma há algumas semelhanças com, obviamente, que isto com as devidas diferenças, obviamente, não é? Exatamente. E tu, no alto do teu conhecimento, por favor, está à vontade para me corrigir. Eu não sou técnica, obviamente, portanto, é a interpretação também que eu estou a fazer do que tu estás a Faz dizer e a da tua experiência também que percepção. tenho no mercado. Uhum. Sem cairmos em paternalismos, que podem, obviamente, ser mal interpretados, de alguma forma se for aqui o paternalismo QB, vai ajudar à comunicação. Claro que sim, claro que E não sim. há mal nenhum nisso nas lideranças. Não, limites são cruciais, para eles se sentirem seguros também. Regras são perfeitamente, indispensáveis. Porquê? Porque eles precisam dessas balizas também para se sentirem seguros. Então não é deixá-los fazer aquilo que eles querem, antes pelo contrário, é dar balizas, mas dar balizas a explicar o motivo. Olha, tens que fazer isto porque isto, ou vais fazer aquilo porque Sim. há esta A necessidade e par aquele do e o tal outro. do tal reforço positivo que falavas lá atrás, não é? Que é E objetivos do muito reconhecimento. exa Exatamente. que tem que ser Porque se eles verbalizado, que tem que ser dito verbalizam. também de uma forma sentida, de uma forma paternal no Exato. embora com os devidos distanciamentos. É por É. aí. Sim, até porque eles, nós pensamos muito nas coisas, eles concretizam. Eles são ótimos a concretizar, se nós conseguirmos passar a informação que queremos Certo, certo. e Hã da forma certa, não é? E eles falarem também connosco, de forma respeitosa, obviamente, não é? Portanto, haver aqui um respeito mútuo. Tu, na experiência que tens, com empresas, tens uma fórmula, digo isto de uma forma um bocadinho informal, tu explicar-nos-ás com certeza, que é a fórmula 3F. O que é Uhum. que significam esses 3 Fs que tu levas até às empresas? Explica-nos, por favor. Então, é a força, o foco e o futuro. Ou seja, dar força a estas equipas para aprenderem a lidar com os objetivos, enfrentarem e irem pela solução e não pelo problema. Ou seja, ver as coisas de forma positiva, ver as coisas pelo sucesso e não pela parte da vitimização. E isto é uma escolha, não é? Que podemos aprender a não estar tanto no papel de vítima e ir mais para o de vencedor, através do foco, da força, desculpa, o foco que é percebermos bem quem somos, ou seja, através, por exemplo, do Enneagrama, percebemos a personalidade dos líderes e dos colaboradores também. Se nós nos conseguirmos compreender, vai ser muito mais fácil haver uma comunicação transparente e que flua, pensando sempre, obviamente, no futuro, porque estas gerações são o nosso futuro. Então, força, foco e futuro. E para isto usamos sempre três instrumentos que vão acompanhando esta fórmula, ahm, Ok, que acaba.
E estava-te a ouvir e ao mesmo tempo aqui com vontade de fazer algumas perguntas. Isso Pergunta é tudo. muito interessante em que sentido? E eu fiquei com esta curiosidade, que é, isso no trabalho que vocês fazem com os líderes, mas também obviamente com com a Com a própria equipe? Uhum. geração Z, hum, e de alguma forma, vocês também se tenta da mesma forma que, nós queremos que os líderes compreendam o funcionamento ou a percepção que essa geração tem do mercado de trabalho, de alguma forma tu também O tentas que contrário. a geração Z perceba que o perfil dos líderes é Claro, aquele, ou seja, há esta corresponsabilidade, certo? claro que sim, claro Que que é, sim. esta E por pessoa isso, também é assim e tem estes desafios, digamos assim, você claro trabalha que dos sim. 2 lados. Trabalho sempre com os 2 lados e por isso é que vem o psicodrama, não é? Que é uma das ferramentas que nós utilizamos nas empresas. Porquê? Porque o psicodrama não é mais do que vivenciar a vida em palco, sem ser punido. E onde se usam técnicas de troca de papéis, de espelho, de solilóquio, ou seja, nós pomos as pessoas a pensar como se estivessem no sapato do outro. Então imagina, a geração Z vai para o lugar de líder e o líder vai para a posição da geração Z. Isto faz com que eles tenham uma noção completamente diferente da realidade. Ah, ok, então ele sente isto. Ou, ok, o meu chefe sente isto. Está bem, então de facto não é fácil. Como é que eu posso fazer? Se eu estivesse no lugar dele, como é que eu falava com a geração Z? Ou, ok, pronto, então esta geração sente isto. Eu como líder, como é que, eu como geração Z, como é que poderia lidar com a minha chefia de forma a cativá-lo melhor? A que ele me ouça também, porque eu também quero ser ouvido. Portanto, é um Então, trabalho literalmente bilateral, não é? Bilateral que às vezes se bilateral, cruza para que completamente. percebam. Isso é Até realmente porque a primeira coisa que nós fazemos é identificar as personalidades de uns e de outros, porque só assim conseguimos trabalhar. Depois então é que vem as sessões de coaching e as sessões do psicodrama para se trabalhar exatamente o conflito, os pontos de vista entre gerações e a melhor comunicação. Mas isto é tudo ok. experimentado num palco. Não há Como? corrija-me se eu estiver enganada, não há quase fórmulas mágicas, é mesmo Claro que chegar não. à realidade de cada empresa, perceber o estilo de personalidade ou de caráter, esses nomes técnicos, desculpa, que cada um tem, quer sejam as lideranças, quer sejam Exatamente. as equipas, e a partir daí é todo um puzzle quase personalizado que se faz. O segredo é um bocadinho esse. É, é como fazeres, imagina um mapa, assim que tu percebes a equipa no seu conjunto, fazes um mapa. Ok, o líder é tipo 3 competitivo, imagina. Depois este é o tipo um o perfeccionista. Ou é o tipo 2 o prestativo. Então nós temos que lidar com ele assim, temos que lidar com este assim, temos que lidar com aquele assim. E isto é falado em equipa. E se tu depois fizeres a tal troca de papéis e experimentares o lugar de cada tipo de personalidade, tu vais perceber. Ah, ok, então para ele é importante o reconhecimento, enquanto que para o outro é importante sentir-se forte, enquanto que para o outro é importante a paz e foge dos conflitos. Então isto é muito importante, é nós conseguirmos perceber e sentir o papel do outro dentro da nossa equipa. Certo, isso mesmo. Eh, não sei se há uma resposta assim objetiva para esta pergunta, mas ela aqui vai na mesma, e que no fundo é, de alguma forma, que resultados ou indicadores ou pequenos passos é que as empresas devem, de alguma forma, estar aqui mais atentas e acompanhar para medir assim, pá, quando digo medir, não é KPIs objetivos, não estou a dizer, não é uma medição de número, mas, entendes o que eu quero dizer? Como é que de Estou a alguma entender. forma nós empresas vamos percebendo que esse trabalho está a dar frutos? Quais são as pistas? Pela rotatividade, por exemplo, pela frequência da rotatividade. Se as Se pessoas diminuir, começam obviamente. Se diminuir está tudo ok, a portanto se diminuir é aumentar porque não. está a melhorar, não é? Há sempre forma de melhorarmos cada vez mais, então se diminuir está a melhorar, estamos no bom caminho. Então o que é que podemos ir fazendo cada vez melhor? Focados sempre
na solução. Não há ausências, não há faltas injustificadas, não há atrasos, então é porque a equipa está empenhada e está dedicada. Se está dedicada, estamos no caminho certo. Ok, e a pergunta era também no outro sentido, ou seja, a partir do momento em que esta Fórmula 3F e esse trabalho, como tu explicaste, está aqui, tem como pilares aquelas três ferramentas também, como é que depois desse trabalho ser feito, não é? Que é um trabalho que demorará, acredito eu, aqui algum tempo, não é? Sim. Co- o- o- Como é que. eh, Como é que se começa a sentir que esse trabalho está a ter efeitos positivos? Estão a fazer entender, ou seja, quais são aquelas pequenas métricas, aqueles pequenos gestos, digo, Gestos diários. que mostram um melhor entendimento entre a liderança, Lá está a maior conexão entre as pessoas, a melhor comunicação, hum, o estar mais empenhado nos projetos, tudo isto são indicadores de que estamos no bom caminho. num formato assim rápido, sabendo nós que não há fórmulas mágicas e que é preciso ali analisar uma série de questões, mas ainda assim há padrões, e por isso eu peço de uma forma assim um bocadinho rápida, se tivesse que responder, uma coisa para cortar, uma para implementar já, e uma métrica essencial para as lideranças que têm que lidar com esta geração. Olha, uma coisa para cortar já, aquele comportamento de agressividade e de não porque não e sim porque sim. Uma para implementar já, hum, ouvir e fazer com que o ouçam. Ou seja, E um é fazerem-se ouvir, escutarem-se entre ambas as partes, E sentir. uma e a implementação de uma métrica de algo que seja mais objetivo, e aí estamos a falar de uma métrica que esta geração vá valorizar o facto dessa métrica existir, algo que, os vá ajudar a sentirem-se seguros naquele objetivo, porque é uma métrica, é uma coisa clara. É o tal objetivo, isso é a condição de vida deles, é a tal missão, é tal propósito, que é: "Olha, tu estás a fazer isto, porque daqui a 6 meses vais fazer aquilo e daqui a um ano eu espero que tu estejas a fazer X". Aham, Então esta métrica vai-lhes criar objetivo, vai-lhes criar motivação, vai-lhes criar foco, vai-lhes criar caminho. E eles aham. vão perceber o que é que têm que fazer para serem reconhecidos e para terem feedback, que é aquilo que eles precisam também. Esta geração, de alguma forma, valoriza de uma forma clara as métricas que são para atingir a curto e médio prazo. Com ele funciona quase este mês assim, neste trimestre assado. Todas as semanas lhes dares objetivos para eles saberem exatamente aquilo que fizeram. E durante essa reunião semanal, tu dizeres se eles cumpriram ou se eles não cumpriram e o que é que podem fazer para fazer melhor. Isso. Ok, Bárbara, obrigada. Hum, Já sabes que a terminar sempre os episódios com um convidado, tenho aqui a última pergunta. Recorro aqui ao baralho ao GoPod, das cartas para conversas podcast inesquecível, da Escola Portuguesa de Podcasting. Então eu vou, com a tua autorização, baralhar aqui as cartas e vamos ver então que pergunta é que te vai sair. Vamos ver Uhum. aqui qual é a questão. Hum, Saiu-te uma pergunta profunda, nem de propósito, e a pergunta é dirigida a ti mesmo, ok? Que é como é que lidas com o fracasso e o que é que aprendes com ele? Como é que eu lido com o fracasso? Sim. Olha, eu já fracassei muitas, muitas vezes. Já tive, como todos nós, não é? Já tive 3 empresas, portanto estou na quarta, e com elas vou sempre aprendendo a fazer diferente, a fazer melhor. Obviamente que a nossa geração também tem dificuldade em lidar com a frustração no sentido do medo do julgamento, medo da crítica, e portanto isso tem sido uma aprendizagem ao longo da minha vida. Mas percebendo que
hum, a pessoa mais importante da tua vida és tu. E que se tu não te julgares, os outros não te vão julgar, então o fracasso passa a ser muito mais positivo. É uma Começas a excelente ver mensagem. Mas uma excelente mensagem, Bárbara. Obrigada, mais uma vez pela tua presença, pelo teu trabalho e continuação, de, enfim, de muito boas experiências aqui a ajudar tanto os jovens como as empresas a viverem um ambiente, de mais trabalho e harmonioso. familiar aqui mais, saudável. Se gostou deste episódio, já sabe, subscreva, partilhe e avalie o podcast. Obrigada. Obrigada por me ter feito companhia e por querer comunicar que nos entendemos. Fico a aguardar o seu feedback sobre este episódio. Vou adorar receber a sua opinião. Até para a semana!